negócio. Bem, de facto, esta alegação de acusação por uma entidade não governamental, portanto, europeia, na Procuradoria, portanto, da França, que vai ali reger assuntos que têm a ver com antiterrorismo, é de facto aqui um motivo de preocupação. Primeiro é que estamos a falar da multinacional francesa que tem aqui um compromisso de investimento de mais de, portanto, 10 mil milhões de dólares. Portanto, tem um capex de investimento na área 1, portanto, da bacia de Rovuma, de 10 mil milhões de dólares, que é um investimento que está aqui muito atrelado naquilo que são as expectativas daquilo que pode ser aqui um balão de oxigênio para a nossa economia, tendo em conta a cadeia de valor que este projeto representa, portanto, para a nossa economia. Mas também, ao mesmo tempo, é uma questão daquilo que tem a ver com a dita soberania do Estado moçambicano, porque estão aqui alegações de crimes de guerra e também maus tratos, portanto, tortura e também aqui uma evacuação coerciva, portanto, das populações por parte de algumas forças que estavam aqui a serviço da multinacional francesa Total, portanto, num horizonte temporal compreendido entre 2021 e 2024, concretamente entre os meses de junho e setembro, portanto, de 2021. E essa organização não governamental está aqui a trazer uma imputação de crimes, portanto, digamos assim, de guerra, portanto, em dimensões de guerra, tendo em conta o contexto de terrorismo que está a atravessar, portanto, a província de Cabo Delgado. Agora, por outro lado, também temos a questão da soberania nacional, portanto, porque Moçambique precisa, ao mesmo tempo que cria um ambiente fértil que possa aqui florescer os grandes projetos que estão de extrema importância e relevância para aquilo que é o nosso contexto econômico, também social, é preciso que não fira aquilo que são direitos fundamentais humanos, não é? Então, é preciso agora invocar-se uma comissão técnico-científica de avaliação muito séria para averiguar o que é que teria acontecido dentro de um contexto em que a Total, a multinacional francesa, já levantou aqui a força maior, mas também apresenta nova estrutura de custos, portanto, há uma inflação de custos tendo em conta a paralisação dos grandes projetos. Então, se calhar seria uma oportunidade flagrante também para o governo moçambicano averiguar isto com maior atenção e minuciosidade para poder ter maiores elementos para discutir e reavaliar e reajustar aquilo que são as propostas contratuais, tanto da retoma da Total neste projeto. Mas também tem implicações, digamos assim, objetivamente económicas, dentre as quais posso falar de uma reconfiguração no projeto e do impacto fiscal, não é? Porque nós estamos a ver, se temos uma multinacional que está aqui a atravessar por estas acusações, não é? Junto de um tribunal ou de uma procuradoria, portanto, geral, daquilo que tem a ver com crimes de guerra, estamos aqui a querer dizer de que pode existir um potencial risco dos financiadores, porque sabemos de que estes projetos são financiados por capitais alheios ou de terceiros, não é? Os financiadores podem, então, reconfigurar o risco de financiamento para esse projeto, atrasando, portanto, aquilo que é a operacionalização desse projeto, né? Não só tendo em conta aquilo que é o principal fator agora, portanto, da operacionalização desse projeto, que é a segurança em Cabo Delgado, mas também pode ser por conta de uma reconfiguração, portanto, do projeto para poder se financiar esse projeto, tendo em conta aquilo que é o risco reputacional da Total, porque está em causa aqui a reputação da Total, mas também pode estar em causa a reputação do país, porque como é que o país vai aceitar que uma multinacional que fere com direitos fundamentais humanos vai operacionalizar e depois pode aqui colocar uma panela de ceticismo, não é, para o futuro? Será que vai aqui cumprir com aquilo que são as políticas do ESG, portanto, Environmental, Social and Governance, portanto, e isso tudo tem a ver com aquilo que é o perfil de risco, portanto, bom clima de investimento, portanto, Moçambique como um destino preferencial para investimento. Quando se fala de investimento, não está-se a falar apenas só de operacionalização dos projetos, mas também está-se a falar da janela de porta de entrada ou acesso ao financiamento para que esses projetos possam, portanto, aqui operacionalizar-se. Mas, Clésio, face a essas acusações que já ganharam corpo, portanto, na França, como é que deve se posicionar o governo moçambicano? Interessa aos moçambicanos que esse projeto, já disse várias vezes o chefe de Estado, que é de interesse do Estado moçambicano que a Total retome essas operações, portanto, em Cabo Delgado. Mas caso confirme-se que, de fato, houve, portanto, evidências deste crime de guerra,
Ou como é que o Estado moçambicano deve se posicionar? Bem, o Estado moçambicano é soberano. É verdade que os projetos são de capital importância, tendo em conta aquilo que é o nosso contexto macroeconômico, não é? Nós precisamos destes projetos, mas também não pode atropelar aquilo que são direitos fundamentais humanos. Se, de facto, a Total ser aqui, digamos, em última instância, tida como culpada, portanto, destes crimes que está a ser acusado, é uma questão também do governo moçambicano chamar a Total, portanto, chamar a atenção e dar as possíveis sanções dentro, portanto, do nosso quadro legal, jurídico, não é? Que prevê aqui sanções para casos desta natureza, não é? Porque não se pode também passar ou deixar a impunidade da Total, porque a Total é de facto um investidor aqui fundamental para aquilo que são os projetos da Bacia do Rovuma. Agora, é preciso também sabermos de que a Total Moçambique precisa da Total. Nós não podemos aqui também tapar o sol com a peneira. Total tem aqui uma grande, digamos, de carteira de compromisso, de investimento para Moçambique, não é? Tendo em conta aquilo que é, portanto, o CAPEX deste projeto, portanto, o Capital Expenditure, estamos a falar de aproximadamente 20 mil milhões de dólares, que é o maior investimento direto estrangeiro no setor energético para a África. Portanto, Moçambique está dentro digamos assim, dessa extremidade. Ao mesmo tempo que tem que impor a sua soberania, sob o ponto de vista de atuação das multinacionais, sobretudo salvaguardando aquilo que são os direitos humanos, tem também de aqui, portanto, equilibrar a equação para que se possa, o quanto antes, retomar esse projeto, porque, aliás, à medida que o tempo passa, nesse tipo de projeto, ou projeto dessa natureza, a viabilidade econômica também fica comprometida, porque estamos a falar de acesso a financiamentos de recursos estrangeiros, portanto, grandes somas voltadas em dinheiro. Já vimos aqui, os Estados Unidos já assinou o compromisso, mas também tinha aqui o banco, portanto, do Reino Unido, o Banco de Desenvolvimento do Reino Unido ainda estava aqui a merecer de uma avaliação para poder financiar este projeto. Portanto, tudo isto vai aqui também, quando estamos dentro de um contexto em que a Total está a ser acusada de praticar crimes aqui que violentam os direitos humanos, pode quebrar a viabilidade desse projeto. Então, é uma equação que precisa aqui um extremo equilíbrio da parte moçambicana, ao mesmo tempo que mantém a soberania do nosso país, mas ao mesmo tempo que deve aqui impulsionar com que esse projeto possa reaparecer. Aliás, o Sua Excelência Presidente da República também já se pronunciou acerca disso, dizendo que era preciso que tivéssemos muita cautela, porque também há muita desinformação em torno deste assunto, não é? Então era preciso que esta cautela fosse acompanhada, portanto, com a cautelar dos ânimos, mas também aqui era preciso que se houvesse uma investigação até o fundo para aferir, portanto, aquilo que são as verdades, os factos, não é, que tiveram acontecido ao terreno. Mas também eu acho que é uma oportunidade flagrante de Moçambique investigar este caso até ao fundo, que pode servir de contrapeso para aquilo que é a nova exigência de isenção de obrigações que a Total está a exigir. Já é mesmo olhar para este ponto, o governo moçambicano, portanto, e a Total já estão a negociar os novos termos e condições para, portanto, a viabilização deste projeto. Com esta ação contra a Total na França, até que ponto isso, de certa forma, pode ser um equilíbrio de forças na mesa de negociação? Pode ser um equilíbrio de forças na dimensão seguinte. Se tu tens um investidor da dimensão da Total, portanto, que depois é acusada e, numa situação hipotética, é condenada por crimes, portanto, de guerra, portanto, aqui, de maus tratos e também aqui um afastamento, portanto, da comunidade de forma coerente, é um elemento fulcral para Moçambique poder sentar na mesa de negociação, portanto, e ter um contrapeso e dizer, olha, onde é que está a idoneidade da Total, não é? Quando fala aqui de custos inflacionados do projeto, tendo em conta aquilo que tem a ver com a paralisação dos mesmos por consequência dos ataques extremistas, portanto, na região da Península da Fungi, não é? Portanto, é aqui, de facto, um elemento flagrante para Moçambique também entrar em contrapeso. Portanto, não com isso, sem prejuízo daquilo que são as racionalidades, portanto, técnicas, econômicas, financeiras e contabilísticas, não é? Que Moçambique pode também entrar
aqui em contrapeso com a Total para poder discutir melhores maneiras para que não se possa ferir a economia moçambicana, não é? Portanto, pode ter aqui a questão, porque isto marcha, sem sombra de dúvidas, com o risco, com a reputação da Total. E quando nós temos um investidor que tem assim a sua imagem reputacional beliscada, não é? Já podemos aqui colocar em causa aquilo que é a sua idoneidade, naquilo que é a estrutura de custos que a Total está a apresentar para poder garantir alguma isenção, não é, das obrigações no período de 10 anos que está a pedir como consequência das paralisações dos projetos, não é? Portanto, com as incursões extremistas na polícia do Afunjo. Então, o governo tem aqui uma também oportunidade flagrante para poder servir de contrapeso, para poder negociar e que não saia em prejuízo a economia moçambicana e que saia também aqui a melhor gestão de expectativas, porque não podemos nos esquecer, Adson, que este é o maior projeto, tanto da indústria de petróleo e gás que Moçambique está a receber comparativamente aos outros, não é? E depois também tem uma cadeia de valor incomensurável, desde o conteúdo local, desde também a industrialização, porque esse projeto prevê aqui a transformação de gás também de forma interna aqui em Moçambique, mas também, sob o ponto de vista da abarcação de mão de obra, está-se a falar de mais de 5 mil postos de emprego, mas também uma coisa que o Sua Excelência Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, teria dito, sob o ponto de vista da antecipação, não é? Portanto, dando aqui a analogia com aquilo que foram os projetos do Moatize, na mina de carvão, falou aqui também de convocar o empresariado moçambicano, não é? Para que se possam fazer a Cabo Delgado de antecipar seus projetos, não é? Fornecendo aqui infraestruturas de logística, instâncias hoteleiras, não é? E também fornecendo aqui serviços essenciais que possam aqui, digamos assim, sustentabilizar ou sustentar aqueles projetos. Então é preciso que tudo isto fique resolvido para que estes empresários também tomem essa convocatória de Sua Excelência Presidente da República, possam se antecipar aos projetos, né? Mas que haja, contudo, aquilo que são elementos fulcrais fundamentais de segurança, não só para os grandes projetos, mas sobretudo para as comunidades, porque elas não podem estar numa situação de maldição dos recursos naturais, porque se nós temos aqui uma Total que está a ser aqui imputada a estes crimes de guerra, crimes aqui digamos assim, de terrorismo extremo, não é? Estamos a dizer que aquela população, os moçambicanos, nossos irmãos, vão sentir-se, portanto, numa situação de uma maldição de recursos naturais. Então é preciso que haja sempre equilíbrio na equação, ao mesmo tempo que os projetos são, de facto, aqui um balão de oxigênio para a nossa economia, mas, ao mesmo tempo, deve-se salvaguardar aqui direitos fundamentais humanos, não é?